Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Família, saúde. Amém. Né? A palavra de Deus no coração. Tudo isso é importante para a nossa saúde. Amém. Emocional, física, né? Emocional, física e espiritual. Nós temos que cuidar dessas três dimensões. Amém. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Então essa noite nós vamos falar sobre a aliança de Deus com a família em tempos de adversidade. Isso. Né? Porque a gente, além de nós vivermos tempos de adversidade, isso é uma constante, né? Para quem vive nesse planeta, a gente vive tempos de adversidade, tempos de perdas, e nós precisamos compreender o que a aliança com Deus tem de diferente, né? Uma vez um colega meu de trabalho falou assim, a diferença do cristão para o não cristão é que o cristão tem esperança. Verdade. Né? E os dois podem passar pela mesma tribulação, pela mesma situação, mesma dificuldade. Os dois, né, passam pela mesma perda, seja ela de que nível for. Mas o cristão é diferente, porque ele tem alguém dentro dele, o Espírito de Deus. Ele tem Jesus, né, que vai ajudá-lo. Verdade. Ele tem o Consolador, o Paracleto, que é nessa hora que ele faz a diferença e nos ajuda a passar pela situação. Amém, eu creio. Né? Então, hoje a gente percebe, depois que você recebe o Espírito de Deus, você percebe que sem ele, você não conseguiria passar por absolutamente nada com a estrutura, com o equilíbrio que ele nos dá. Exato. Né? Então, o Espírito de Deus, ele zela pelo templo, né? Ele zela pela Amém. Pela nossa saúde mental, pela nossa saúde emocional. E ele é a nossa rocha, né? Ele traz a palavra que a gente precisa nessa hora, né? E o Espírito de Deus também transforma as adversidades. Verdade. Em revelações profundas da palavra de Deus. Né? Transforma as adversidades em glória. Amém, eu creio. O que é a glória? É o brilho, é a luz. Então, quem passa por uma tribulação com o Espírito de Deus, do outro lado ele sai, né, com muitas experiências e muitas revelações. Fortalecido, né? Fortalecido. E a experiência com Deus, ela é poderosa, né? Por isso a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por diversas tribulações. Né? E eu sempre achei estranho essa palavra, mas o que ele está dizendo basicamente é que quando você sabe o propósito de Deus na tua vida, até na tribulação, você já sabe que você vai sair ganhando alguma coisa. Verdade. Você vai sair melhor, você vai ter mais estrutura, vai ter mais experiências com Deus, né? Mais força espiritual, e você vai conseguir ajudar muita gente, atingir propósitos. Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Por isso ele fala, tenha por motivo de alegria passardes por diversas tribulações. Então nós vamos orar, né, e nós vamos começar a discorrer aqui sobre a aliança de Deus em tempo de adversidade, né, para que a gente possa ser confortado, consolado e principalmente fortalecido. Amém. Nesse tempo de adversidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, sim, Paizinho, nós entregamos esse tempo da ministração da Tua Palavra diante do Senhor. Sim, Pai. Entregamos, Pai, cada pessoa que está ouvindo, vendo, está recebendo, Senhor, o som
Sim, Pai. Que a tua voz, Pai, seja ouvida. Amém, Que Paizinho. a tua palavra, Senhor, seja ouvida. Amém, A Pai. palavra rema seja liberada. Que a inspiração venha do alto sobre a nossa vida. E que nós tenhamos a tua graça, Amém, Senhor. Paizinho. Porque a tua graça é aquilo que nos basta. Se nós temos a tua graça, nós temos tudo, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Imploramos, Pai, que a tua presença encha a nossa vida, que a tua presença encha a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 A nossa cultura não nos acostumou, né, a falarmos sobre adversidades de uma forma transparente, de uma forma aberta, principalmente em família. Então, nós não estamos acostumados a falar sobre luto, a falar sobre perdas, a falar sobre situações em que nos levam a viver em momentos de tristeza. Então, nós não estamos acostumados, do ponto de vista da nossa cultura, a tratar isso com naturalidade. Sim. Então, o processo da vida, né, é um processo onde a gente nasce, né, e a gente caminha para a morte. É uma morte física apenas. Quem tem Jesus, né, além de ter esperança para lidar com as situações da adversidade, tem toda a perspectiva da vida eterna. Sim. Que é um tempo muito mais longo, é um tempo eterno. O tempo aqui é um tempo passageiro. Sim. E a nossa cultura não nos prepara para isso. Então, a nossa cultura faz o quê? Com que a gente reprima sentimentos de tristeza, principalmente, né, vinculados a perdas, né? Então, seja perdas de pessoas, seja perda financeira, seja perda de um trabalho. E a tristeza é uma emoção básica, uma emoção nata. Nós temos algumas emoções que são, né, inerentes à nossa natureza, que tem a ver com medo, tem a ver com a tristeza, tem a ver com nojo, tem a ver com a alegria. São emoções básicas que circundam, né, as nossas vidas. E a nossa cultura, por não permitir que a gente lide, né, com essa situação de falar sobre assunto, muitas pessoas entendem que passar pelo luto é uma enfermidade. Como se eu ficasse triste num momento de perda fosse uma doença. Não é uma doença. Passar pelo luto é algo que faz parte, é inerente do ser humano. A cada dia que passa, nós estamos muito mais próximos da morte do que estávamos no passado. Isso é um processo natural. Sim. Todos nós nascemos com um fim determinado, né? E a palavra de Deus fala que nós não conseguimos, a gente não vai conseguir nunca acrescentar um côvado na nossa vida. A gente não vai conseguir acrescentar um minuto, um segundo na nossa vida. Só que, entretanto, a nossa sociedade considera essa vivência do luto como uma enfermidade. E as pessoas não querem falar do assunto, as pessoas fogem do assunto. Só que, se a gente não passar por todas as fases do luto, que eu vou compartilhar um pouquinho melhor com vocês, por todas as fases do luto, de uma forma em que a gente respeite a emoção que nós estamos sentindo, nós não vamos ter uma saúde. Da saúde emocional. Não vai ter saúde emocional e no futuro vai causar um dano. O que acontece se a gente não vivenciar, não experimentar as fases, né, do luto, seja esse luto em qualquer área da nossa vida, né? Então pode ser um amigo querido, igual, né, esses dias perdemos amigos queridos, pode ser a perda de um animalzinho, pode ser uma perda financeira, pode ser a perda
de um imóvel, né, que a pessoa gostava demais de morar ali, está tendo que morar em outro lugar. Podem ser inúmeras perdas. O processo é o mesmo do luto. É lógico que a intensidade, né, entre perder uma pessoa querida e a perda de algo material, a intensidade é muito distinta. Sim. Entretanto, o processo, o mecanismo é o mesmo. E o que acontece se a gente não lida com isso? Pode se tornar uma depressão, pode se tornar um estresse, né, um transtorno de estresse pós-traumático, vai desencadear. Se não sair de uma forma natural, de uma forma tranquila, essa situação vai desencadear num problema emocional e pode gerar até uma depressão. Então, assim, quando a tristeza, ela é natural quando tem perda. É esquisito se não houver tristeza. Se não houver o processo da tristeza, não é natural. A palavra de Deus fala para que a gente chore, né, com os que choram. Sim, é. Então, Jesus, né, como palavra, ele está liberando o nosso choro. O choro, ele faz parte. Faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida. Nós precisamos chorar. É lógico que chorar em situações necessárias para chorar, né? Não chorar quando não precisa chorar. E o choro, ele libera toxinas. Então, ele faz bem fisicamente e faz bem emocionalmente. Você sabe que eu estava vendo alguns textos sobre isso hoje, né? E eu lembrei de duas coisas, né? Uma aula que nós tivemos sobre o peso da felicidade perpétua, né? Verdade. Que é hoje o que se exige das pessoas é que elas estejam sempre bem. É verdade. Então a sociedade está impondo esse peso, né? Você tem que estar sempre sorrindo, você tem que estar sempre animado, você tem que estar sempre bem. Então isso está trazendo um peso, uma escravidão com relação a uma obrigatoriedade de você estar bem. Então você não pode manifestar nada que a sociedade considera uma realidade negativa. E parte disso vem das redes sociais, porque você não vai ver a rede social alguém chorando. Você não vai ver a rede social de alguém, a pessoa está chorando, está em depressão, está com problema. Você não vai, tem até um filtro lá que eles acabam tirando qualquer imagem negativa. Eles só querem imagens positivas, isso acaba impondo esse peso da felicidade perpétua. Mas o que eu queria falar era um texto que eu lembrei em cima do que você falou, que está em Deuteronômio 34, versículo 8, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, e nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Perfeito. Exatamente isso. O luto, ele tem um começo E um fim. e um fim. Cumpriram os dias Isso. do pranto. Isso. Ou seja, eu fico imaginando o que você falou, isso em termos coletivos. Isso. Se aquele povo, o povo de Israel, os filhos de Israel, que nessa época alguns falavam, né, que eram milhões de pessoas, né, ou vamos falar de milhares de pessoas. Eu imagino que Israel tinha Moisés como um grande líder. Com né? certeza. E ele, tanto é que Moisés morreu, até o corpo dele foi tomado por Miguel, e Lúcifer queria, o próprio diabo queria o corpo de Moisés, porque Moisés podia ser idolatrado. Ele podia virar um deus para Israel. Afinal de contas, ele fez maravilhas no Egito. Mas esse Moisés, que foi conhecido por gerações, que atravessou o deserto com as pessoas, ele morreu. E quando ele morreu, de maneira coletiva, isso causou uma tristeza coletiva. Porque o povo era um. Eles estavam nas campinas de Moabe, estavam às portas de entrar em Canaã, né?
E Moisés morreu. Até hoje a Bíblia diz que não se sabe o lugar da sepultura dele porque Deus tomou o corpo dele, para ele não ser embalsamado e idolatrado. Então, imagina se eles não tivessem passado pelo luto. Isso. Se eles não tivessem chorado. Gente, nós precisamos conquistar. Não, nós vamos estacionar milhares de pessoas aqui nas Campinas de Moab, nós vamos estacionar essas pessoas e nós vamos respeitar o choro. Isso. Durante 30 dias eles choraram. Isso. E não existe um padrão de tempo, né? Então, aqui no caso de Moisés, o povo chorou 30 dias. E assim, um luto, ele pode durar 30 dias, pode durar 60 dias, ele pode durar até 2 anos aproximadamente. Depois disso, já se tornou uma enfermidade, porque ele não foi trabalhado. Então, não existe um padrão, fala assim, olha, são 30 dias, são 40, são 50, 60... Não, vai depender de cada um. Cada um responde de maneira diferente. Isso. Então, assim, o luto, ele não é uma doença. Primeira coisa que precisa ficar clara, aqui o povo chorou para poder se libertar. A libertação do cativeiro começou aí. Você não podia entrar na conquista sem estar livre. Sem resolver o luto. Isso, Olha, tinha que elaborar o luto para poder conquistar. Quer dizer, se Moisés morre e eles entram em Canaã para conquistar, em seguida, eles iam... Não, porque eles não iam nem experimentar da alegria da conquista. Emocionalmente, eles estariam comprometidos. Estariam, exatamente. Então, assim, o luto não é uma doença. E mesmo que ele seja extremamente doloroso, né? Então a depressão o que é? Uma tristeza que vira uma dor insuportável, mas insuportável. Isso é a depressão. O luto, ele é uma tristeza, ele é dolorido por um período, né? E aí você tem que passar por esse período de uma forma natural, porque passar pelo luto é algo que é saudável. O que não pode é se enganar, fingir que não está acontecendo. Então, é saudável passar pelo luto. E é um processo inevitável. Então, é importante passar no momento que está acontecendo. Então, não adiantava nada o povo não vivenciar aquele luto, entra na terra, né, prometida ali, conquista, e vai chorar na terra prometida. Não é adequado. Quando entrou na terra prometida, é momento de alegria, de festejar. Agora, uma pergunta. O povo teria energia para fazer batalha? De jeito nenhum. Fisicamente, se eles não tivessem chorado? A energia deles estaria... Não, o choro, ele libera toxina. Ele coloca para fora aquilo que é tóxico. Então, como que você vai estar com a sua imunidade adequada, boa, para guerrear, né? Você tem que ter uma inteligência emocional, uma estrutura, se você não liberou aquilo que é ruim. Que é o choro. Que é o choro. Que é uma questão de... É como se a alma estivesse elaborando, resolvendo o problema. É uma forma, né, de manifestação, como se algo saísse de dentro para fora, né? Então o choro é uma limpeza. É uma limpeza, uma purificação. Uma purificação. Purificação emocional, na vida emocional. Isso. E é interessante que a nossa lágrima, ela é salgada. Porque o sal, ele tem um efeito curativo. Olha só. A simbologia da lágrima é exatamente para que a gente possa, né, ser curado ali. E é interessante que assim, a pessoa enlutada, ela não está doente e ela não deve ignorar os sentimentos que ela está tendo em cada uma das fases, né? E é importante encarar o luto de verdade, assumir realmente, encarar, lidar com a situação para superar, para poder realmente viver numa vida diferente. Encarar é o que é? Eu tô com vontade de chorar, vou chorar. Vou chorar. É lógico que não segurar o choro. Tem para todas as coisas, né? Você não precisa fazer isso na frente das pessoas, você pode chorar enquanto tá tomando banho,
né? Você pode chorar no seu tempo de intimidade com Deus, né? A pastora Wanda e doutora colocou aqui, o luto é um processo para conseguirmos dar sequência à vida. Exatamente. O que acontece com o luto? Essa perda, nós temos que lidar com um novo cenário. E é uma nova vida, efetivamente. Porque aquela vida que nós tínhamos, né, com aquela pessoa, ou aquela vida que nós tínhamos com aquele trabalho, de irmos trabalhar, ou de termos algo que a gente não vai ter mais, não é mais aquela vida, é uma vida nova. E a pessoa precisa repensar, repaginar a sua vida, porque ela não vai ter mais aquele cenário. O cenário é outro cenário. Vai mudar, então. Vai mudar. É um processo de uma nova vida. E cada um vive o luto de uma maneira. O processo é semelhante para todos, mas cada um encara de um jeito. Cada um vive, né, de uma maneira. E existem vários comportamentos, né, esperados para as pessoas enlutadas. E eu vou falar um pouquinho, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu vi aqui algumas coisas sobre luto, e são coisas que a gente já sabia, que está em Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 e versículo 4. No versículo 2 está escrito assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. E o versículo 4 diz assim: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então, quando você lê um texto como esse na palavra, né, parece que o Salomão está preferindo, né, ficar na casa do luto. Ele parece que ele encontrou algo mais precioso no luto do que numa festa, num banquete. E ele mesmo está explicando isso, né? Porque até em Provérbios de Salomão diz que é melhor ir na casa onde há luto, porque ali você considera, você aplica o teu coração de uma forma sincera, aos teus caminhos. Ou seja, você está vendo que um dia vai ser o teu dia, pode ser amanhã, pode ser hoje, e você adquire sabedoria ali. Exato. Então, como que você extrai sabedoria do tempo de luto? Isso. E aí que eu acho que tem uma chave aí que eu não consegui discernir, mas... E aí o que acontece? É a valorização da vida. Porque quando nós velamos alguém, né, um processo, o rito, né, do velório, do sepultamento, é um rito necessário para que a gente possa começar, né, lidar com o luto. Quando eu presencio, né, eu vejo alguém morto, a primeira coisa que vem à nossa mente é repensar a nossa vida. Porque é exatamente o processo, né, da empatia, de se colocar no lugar literal do outro e falar assim: se fosse eu, se eu morresse hoje, o que eu vou deixar para trás? O que eu não fiz ainda? Qual que é o meu propósito de vida? O que eu ainda não conquistei? É um tempo de repensar a vida. E a palavra de Deus fala, né? Se o grão de trigo não morrer, fica só. Fica só. Quando alguém morre, essa pessoa é uma semente. Principalmente, né? Uma pessoa morta, né? Que morre, que a gente tem a certeza, né? Não podemos falar que temos a certeza, né? Mas assim, que a gente tem a convicção da salvação dela. Porque a morte dela gera vida em nós. É um tempo de resgatarmos, né, o nosso propósito. Então, por exemplo, a perda de um emprego é um momento de gerar vida. O que foi que deu errado? Repensar repensar os seus caminhos. Seus caminhos. E até, assim, repensar a carreira. Será que é isso que eu quero continuar fazendo? Ou eu quero, né, fazer uma virada na minha vida e começar alguma coisa diferente, fazer né? Voltar para Deus, né? E perguntar a Deus: eu tô no caminho certo? Isso, né? O que deu de errado?
Então, é uma forma de resgatar, de trazer vida. Então, a morte, a perda, é sempre uma semente. E que nós que ficamos, nós temos que aproveitar da melhor maneira. Amém. Fazer com que aquele momento seja um momento de investimento no nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Então, quer dizer, o que a gente está aprendendo agora é o que nós não devemos fazer com o luto e o que nós devemos fazer com o luto. O que eu não devo fazer com o luto é me fazer de forte, né? Forte no sentido de não vou chorar, não vou viver aquela emoção, vou segurar, vou fazer cara de Facebook, vou fazer cara de rede social, botar um sorriso na minha cara quando estou enlutado. Isso. Eu não posso fazer isso porque isso vai comprometer a minha saúde emocional. Isso. Então isso é danoso, é nocivo. O que eu não devo fazer é isso. Eu tenho que me permitir passar pelo tempo de choro. Isso. Mesmo porque Eclesiastes 3 fala que é um tempo de chorar. Isso. E é um tempo de se alegrar. E o luto é um momento de pausa. É um momento de fazer uma pausa estratégica e repensar a nossa vida. Existem fases que nós passamos no luto. A primeira delas é a fase da apatia. O que é a fase da apatia? A pessoa não sente nada, ela fica anestesiada. Tá. O nosso sistema emocional sabe se defender, né, das dores psíquicas intensas e ele pode nos anestesiar para que a gente consiga lidar, né, digerir aquela notícia, A pessoa fica aquele impacto. Ela fica anestesiada. Tá. Uma pessoa, quando ela sofre um acidente grave, ela tem uma perda de um membro, por exemplo, ela entra em coma, porque a dor é muito profunda. E o próprio corpo produz a coma. Exatamente, né? Não é uma indução provocada por alguém. O próprio corpo, porque a palavra de Deus fala que isso é sensacional, gente. Que ele não daria uma dor maior do que a gente pudesse suportar. A gente pode suportar. Então, ele não daria. É uma verdade. Então, assim, por mais que esteja dolorido, meus queridos, é capaz da gente suportar. Nós vamos poder suportar, porque está escrito isso. Deus é bom. Que ele não daria uma dor maior do que a gente pode suportar. Então, o primeiro mecanismo, né, é a questão da apatia. A gente fica anestesiado, porque a dor é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente fica anestesiado como se nada tivesse acontecido. A pessoa fica como se ela estivesse dopada. Dopada. Não está sentindo nada. Não. Nem tristeza, nem alegria. Ela ainda está... Ela não processou, ela não digeriu. Não caiu a ficha ainda. Isso. Né? A pastora Ana está colocando algumas coisas que você quiser ler ali. A palavra de Deus diz que a força de Deus se manifesta na fraqueza. Isso. O tempo de luto é o momento de Deus se manifestar com seu consolo e força. É isso mesmo. É isso aí. Né? E quando a gente pensa que está fraco, é que nós estamos fortes. Né? Então, o primeiro mecanismo, né, o primeiro passo, o primeiro processo, né, é a apatia. O segundo é a questão da negação. A pessoa procura a forma de explicar aquilo que não é real, numa tentativa de anular aquela perda, aquela dor. Ela nega que aquilo aconteceu. Está fugindo da realidade. Ela está fugindo. Ela não quer acreditar que isso aconteceu. Ela não quer acreditar. E não sei se você se lembra, né? Quando eu te liguei para falar do meu irmão, você falou assim, não é possível, não é ele. Não é ele. E eu mesma, quando a moça na delegacia me ligou para dar notícia, eu falei, não é meu irmão. Não é ele. É um processo de negação. A gente não quer acreditar que aconteceu. Nesse processo, você já acredita que é tudo falso, que é fake news. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou chegar lá... vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem, não aconteceu. Não aconteceu. Tentativa de fugir. Exatamente. Da realidade. Tanto é que muitas pessoas perdem o emprego, né? Estão acostumadas a acordar num determinado horário, né? Se arrumar.
A pessoa perdeu o emprego e ela acorda no dia seguinte, no mesmo horário, se arruma e tem gente que sai para trabalhar. E falam assim, a pessoa está com receio, não quer contar para a família. Não, ela está negando. Tá nessa fase. Está numa fase de negação em relação à perda. Então, apatia, negação. A outra é barganha ou negociação, que a gente fala, né? É quando o enlutado ele tenta fazer alguma troca, né? Normalmente com Deus, para tentar reverter aquilo que ele perdeu. Então, por exemplo, assim, não que Deus não possa ressuscitar, amém? Jesus, né, ressuscitou a Lázaro, né? A gente já ouviu testemunhos de pessoas que ressuscitaram. Né? Então, o processo de ressuscitar é possível, sim. Acontece. Mas fica naquela negociação, Senhor, traz essa pessoa de volta. Né? Então a pessoa faz assim até promessas. Se o Senhor trouxer ela de volta, nunca mais vou fazer não sei o quê. Isso, nunca mais vou sair da igreja, eu vou ajudar as pessoas. Né? E aí tem a ver principalmente até com perdas, né, de emprego. Não, a empresa vai me chamar de volta. Tem pessoas que ficam administrando isso e querendo voltar para aquela empresa. Fica fixado nessa isso, fase. E Deus tem uma empresa muito melhor, tem um negócio muito melhor, tem uma oportunidade muito melhor. Então, esse processo da barganha, da negociação, é uma tentativa de não encarar o problema. Isso, de fazer uma reversão do acontecido. Tenta, vamos puxar de novo. É como se fosse tentar voltar no tempo. Rebobinar a fita. Isso. Só que isso não é possível, né? Não é possível. Aí a ficha cai quando você passa por esse processo, né? De barganha, de negociação, a ficha cai e aí vem a raiva muitas vezes. Essa é uma fase, né? Que precisa ser muito cuidada. Não que as outras não sejam, né? Mas essa questão da raiva. Então vem a culpa de que houve erro de alguém, vem a culpa da pessoa se culpar, de achar que não fez tudo que deveria fazer. A culpa é uma constante quando acontecem perdas, né? Isso. E aí, meus queridos, né? Nosso alerta, não fique com nada pendente com ninguém. Sabe, não deixe o orgulho tomar conta de você. Às vezes uma situação tão pequenininha, pessoas ficam anos sem se falar, principalmente numa família. Com pai, mãe, irmãos. Na minha família aconteceu uma situação dessa, né? Meu irmão era pequeno e foi, né? Meus pais foram na casa de uma prima minha que gostava de tudo muito organizado. Meu irmão comeu bolacha, né? Minha mãe falou que era bolacha com sal, sujou, né? Sujou a casa. E a minha prima botou meus pais pra fora. E eles ficaram anos sem se falar. Isso não é bacana, gente. Por causa de um farelinho de migalha. Anos sem se falar. Não tem sentido isso. E graças a Deus que, né, houve restauração, mas podia ter sido muito diferente. Perdeu muitos bons momentos em família. Exatamente. Então, assim, não deixe, né, coisas pendentes. Não deixe, sabe, mágoa, não deixe o ressentimento, né, além de causar grandes danos, né, físicos, né. Muito câncer está vinculado à falta de perdão, não que todo câncer seja o problema de falta de perdão, mas muitos estão vinculados a isso. E aí o que acontece, né? Se tem uma perda de um familiar, de um amigo, em que você está mal resolvido, quando entra nesse processo aqui, nessa etapa da raiva, é terrível. A pessoa vai se autocondenar. Isso. Então ela vai se sentir culpada. Ai, se eu tivesse ido lá, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, eu tivesse feito aquilo outro. O que é um absurdo, né? Porque ela não poderia ter mudado a realidade se ela tivesse presente ou não. Exato, porque o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. É isso aí.
a gente não consegue acrescentar Um côvado. um côvado, né? Que é 30 centímetros, né? Você... Hã? 45. 45, nada como meu mestre com carinho aqui. 45 centímetros. Tem 45 centímetros aqui? Aproximadamente. 45 centímetros, né? Nas nossas vidas. Um passo, praticamente. Não dá pra gente dar um passo. A gente não vai mudar essa situação. Então, a etapa da raiva, a gente vai querer culpar alguém. E o grande cuidado, gente, é a gente culpar a Deus. Já vi gente acusando Deus por ter tirado alguém da vida dela, né? Isso. Ou ter tirado o emprego e por aí vai. E aí o afastamento, né, da intimidade com Deus. Quando nós estamos no processo do luto, né, é lógico que a gente precisa de Deus em todos os momentos, né? Precisamos ter intimidade com Deus a qualquer hora, né? 24 horas, né? Todos os dias. Mas no momento de luto é vital, é necessário ter intimidade, ter relacionamento com Deus. E culpar a Deus vai gerar um distanciamento de Deus no momento em que a gente mais precisa dele. Então, essa etapa precisa ficar assim, ó, a gente se perceber e falar assim, nós estamos com raiva. E aí é uma questão de liberação de perdão, é uma questão de choro, é uma questão mesmo de pedir para Deus tirar aquela raiva. Porque não adianta culpar ninguém. Isso não vai mudar a situação. Pelo contrário. Então, é o momento de exercitar perdão. E não acusação. E não acusação. É momento de perdoar. Né? Porque a acusação é terrível. vai destruindo, né? Terrível. E aí tem um processo de depressão no luto. Não de depressão enquanto enfermidade, enquanto patologia. Mas um processo de uma tristeza, né? De um processo de tristeza. E aí o que acontece? É um quadro semelhante à depressão, mas não é depressão. Não é depressão. Então, vai ter uma alteração no sono, né? Então tem gente que vai dormir mais, tem pessoas que vão dormir menos. Tem pessoas que alteram o apetite, então tem pessoas que vão comer muito, tem pessoas que vão comer menos. Porque cada um vai ter uma forma de funcionar. Vai ter uma desmotivação, né? Não vai ter... Como se a vida perdesse, né, o brilho. Vai ter cansaço, um cansaço que você não controla. É um cansaço além do normal. Né? Vai ter um desejo assim, de isolamento. Isolamento, né? Isso, né, não é bacana. Porque nesse processo, é um processo onde nós precisamos, né, ter ombros amigos e ouvidos amigos. Eu louvo a Deus, né, porque eu tive, né, nos últimos 3 anos a perda do meu irmão, a perda da minha mãe. E eu louvo a Deus, né, pela vida de pessoas queridas, né. A Wanda, né, a pastora Wanda, me ouviu, né, ela me ajudou nesse processo, né, de escuta mesmo, de eu poder conversar com ela, de falar como eu estava me sentindo. E quando, né, eu perdi minha mãe, uma pessoa da igreja falou assim, que bom, né, você perdeu sua mãe, ainda bem que você é pastora, né? A pastora não perdeu a mãe. Essas são as A pastora perdeu a ovelha. A filha perdeu a mãe. Então não dá pra gente exigir, né, de um apóstolo, de uma apóstola, de um profeta, de um evangelista, de um pastor, de um mestre, que ele tenha um comportamento diferente. Não, porque ele é ser humano. Ele vai passar por essas etapas assim como qualquer outro. Qualquer outro ser humano. Então, não é diferente. Isso. E aí essa questão do isolamento não é bacana. Porque nós precisamos, né, estar perto de pessoas. É lógico, a gente tem que deixar a pessoa falar no momento que ela estiver, né, a fim de falar, apta para falar. Mas ter essa escuta ativa, né? Uma escuta onde a gente não vai ficar julgando nada, a gente vai ouvir, a gente vai fazer um acolhimento. E aí o que vai acontecer? Como que a gente, né, supera? Quando que a gente sai dessa situação do luto?
quando de fato a gente aceita, que é o processo de aceitação. E aí o que acontece é aceitar de fato que houve, né, a perda, que houve aquela situação que a gente não vai mudar aquela situação. E entender que Deus tinha um propósito nesse processo, que as coisas aconteceram debaixo do controle de Deus, debaixo da mão poderosa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele controla, né? Dia e noite. Dia e noite. Ele não, né, não deixa o mar avançar. Tá tudo sob controle dele. Temperatura da Terra. Tudo, né? A Terra girando ali, né? Na gravidade, tudo ali está debaixo do controle de Deus. Então, essa questão de aceitação é a etapa final desse processo de luto. Vai ter momento de tristeza, vai ter momento de saudade, claro que vai ter, né? E a saudade, ela fica até gostosa, ela sai do processo da dor para um processo de uma saudade gostosa. E foi interessante que a gente, uns 15 dias atrás, a gente riu muito, né? Lembrando da minha mãe. Figura. Eu não posso contar, né, aqui publicamente o acontecido, né, porque envolve minha família, mas a gente ficou muitos anos, né, sem reunir toda a família, e aí eu e mais 2 primos, né, combinamos de organizar encontro de família, que a gente já tem feito já há uns 5 anos. E aí, nesse encontro de família, a gente procurou fazer um mapeamento da família. Né? Então a gente, como é que chama o software que a gente usa lá, coloca os dados da família? A árvore genealógica, essas coisas. Não, mas tem aquele software lá, esqueci o nome, mas tem um software que a gente faz todo o mapeamento da família, coloca tudo. E aí a gente foi fazer uma dinâmica, né, para poder contar. Então a gente tinha várias gerações, nós tiramos fotos de todas as gerações, foi bem legal. E aí nós pedimos para contar. E a minha mãe, assim, começou a contar o podre de um tio, que eu não posso contar aqui publicamente, mas ela começou a contar os podres, né? E aí foi engraçado que eu nem vi, porque eu tava coordenando a dinâmica, né? Eu nem vi, mas o Renato falou que até sentou no chão pra dar risada. Não, figura. E aí o Renato começou a imitar a cara do meu irmão, as caras que as pessoas começaram a fazer e tal. Então, assim, mas a gente riu muito. E aí eu pensei assim, poxa vida, né? Vai fazer exatamente nos próximos dias, né? 2 anos que minha mãe faleceu. E aí eu louvei a Deus, eu falei, Senhor, graças a Deus, eu venci o luto. Porque veio uma saudade, né? A gente começou a brincar, né? E até em alguma situação, se minha mãe estivesse aqui, o que ela faria, né? A gente já pensando numa coisa engraçada que ela faria. Então, o processo de aceitação é isso. Vai vir tristeza em determinados momentos, né? Igual a gente fez uma cerimônia, né, de Barbaracá para o meu sobrinho que completou 18 anos. E na hora, lógico, eu pensei, falei, poxa, minha mãe ia ficar muito feliz, né, de ver meu sobrinho completando 18 anos, tendo uma conquista de entrar numa universidade lá em Toronto, aquilo que ele queria, participar dessa cerimônia de estar declarando bênçãos. Mas aquilo não dura tanto. A alegria de ver a realização do meu sobrinho é maior. Então, é esse processo, né, de aceitação. E aí, né, antes do pastor Renato, meu mestre com carinho, né, continuar, e caso você não consiga, né, lidar com a situação sozinho ou sozinha, busque ajuda. Né? Busque ajuda terapêutica, busque ajuda, não fique sozinho na situação. Não, o luto ele precisa ter começo, meio, né? Essas etapas todas e fim. Não conseguiu lidar com a situação,
virou algo crônico, busque ajuda. Busque ajuda. Não tenha vergonha, né? Isso, porque o luto não é doença. Não é doença. O luto é uma coisa natural. E assim, o que me vem muito forte é que nós não somos robôs. O robô recebe uma programação e ele é mecânico. Então você programa o robô e ele vai obedecer à programação que está lá. Ele não tem o sentimento para lidar. Ele é pura razão, lógica, cálculo, e não tem sentimento algum. Não fica com raiva, não sente tristeza. Nós não somos assim. Deus não criou robôs. Deus não criou pessoas que não sentem, né? Deus criou seres que têm um lado emocional e um lado racional. A nossa sociedade valoriza mais o lado racional e considera o lado emocional uma fraqueza. Então você não pode chorar em público, você não pode expressar emoções. E a sociedade paga, né? Até a pastora Wanda, especializada em luto aí, o luto é o preço que pagamos por amar as pessoas. É verdade. Então você amou alguém, você ama alguém. E uma hora ou outra, essa pessoa pode ir embora, né? A Bíblia diz que ela dormiu, ela não morreu. Ela dormiu. Se ela está salva, ela dormiu. Porque ela vai acordar. Ela não existe morte para essa pessoa. Então nós temos que nos apropriar de quem nós somos, seres humanos. Isso. E não deixar que a sociedade, as outras pessoas que exigem que você coloque uma máscara de feliz, uma máscara, né? Eu lembro quando eu era criança, cada vez que eu queria chorar, e eu estava com meu pai naquela época, meu pai falava, engole o choro, porque ele não gostava de ver eu chorar. Né? Engole o choro. Meu pai odiava que algum dos filhos dele chorava. Então esse negócio de engole o choro, engole o choro, engole o choro, eu fiquei até os 26 anos sem chorar, irmão. Engoli o choro 26 anos. Era um cara muito frio. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a chorar. A dona Neide falava assim, esse cara tem problema, só chora. Tinha choro acumulado. Então, isso não é uma doença, isso é uma questão de saúde emocional. Então, o que nós entendemos nessa noite é algo muito rico. O que nós não devemos fazer no momento de luto, que nós não podemos fazer é colocar uma máscara de que eu estou feliz, de que eu estou crendo, que eu estou... Não, você está crendo. O luto não anula a tua fé. Isso. O luto não tirou a tua vida espiritual. O teu espírito não está em luto. O teu espírito tem revelação. O teu espírito tem unção. Vai permanecer a unção em você. Então, porque você está chorando, não significa que você perdeu a unção, que você perdeu o seu ministério, o seu chamado. O que você é fraco. O que você é fraco. Muito pelo contrário. Você está lidando com uma emoção que está na sua alma. E a gente não pode subestimar o luto. Porque, assim, a quantidade de dor que a gente sente no luto pode nos desorganizar por completo. Então, a gente não pode subestimar. Então a gente tem que ter mecanismos de vivenciar o luto para superar esse luto. Exato. E o choro é um deles. Falar a respeito é um deles. Não dá pra gente falar assim, não vou falar a respeito, vou fugir. Não, tem que conversar. Tem que conversar. Né? A Fabizinha, quando minha mãe morreu, né, ela ficou na minha casa uns dias e a gente conversava sobre a situação, sobre a minha mãe. Porque a gente tem que falar a respeito, não dá pra fingir que nada aconteceu. Não, aconteceu, tem que falar. Tem que falar, tem que se abrir. Então, assim, a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de luto, você precisa abrir o teu coração e falar sobre isso. Então, não permita, meu irmão, que ninguém tem o direito de tolher as suas emoções, de matar as suas emoções. Ninguém tem o direito de roubar a tua saúde emocional em nome de uma felicidade imaginária. Utópica. Utópica, né?
Então a vida que Jesus veio trazer não é uma vida de desequilíbrio emocional, onde você só vive numa alegria 24 horas por dia. Não existe isso. Não vai existir isso. Então você precisa saber lidar, né? Nós lemos aqui, quando Moisés morreu, o povo estava pronto para entrar em Canaã. O povo não entrou em Canaã e ficou 30 dias chorando. Ele passou por todas essas fases antes de começar a conquistar. Então, eu entendo que se o povo de Israel, para conquistar Canaã, teve que se recolher para poder resolver o luto, o tempo do pranto teve que passar, eles tiveram que chorar 30 dias, tiveram que, entre eles, milhares de pessoas lá, choraram, negaram, barganharam, ficaram com raiva, depois aceitaram. Quando eles estavam totalmente resolvidos, depois de 30 dias, o povo levantou acampamento e vamos conquistar. Mas eles tiveram que passar pelo luto. Ninguém ficou forçando eles numa conquista, num processo de conquista, enquanto eles não estivessem resolvidos emocionalmente. Então, cuidado, né? O que a pastora Cláudia está falando é verdade. Você está no luto, você não pode programar coisas, tomar decisões importantes, porque você vai errar. Você vai errar porque a tua mente, ela está enfraquecida, ela está totalmente emotiva, não está racionalmente pensando. Não é o diabo que está te roubando, é porque você está em luto, meu irmão. É o momento de você se recolher. É um momento de pausa, né? Pausa. Porque assim, ninguém espera perder nada. E quanto mais de repente você perde, quanto mais no susto você perde, mais você tem que parar e você vai sofrer um impacto muito maior e você tem que parar para fazer o que o povo fez. Eu tenho que parar aqui nas Campinas de Moabe, eu tenho que estacionar e eu tenho que ficar aqui. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Não, peraí, você tem que ficar. Até a CLT permite que você fique em casa quando você perde um parente de primeiro grau. Perdeu o pai, perdeu a mãe, é 5 dias. 5 dias em casa. Por quê? Porque você não vai ser produtivo. Você não vai ser produtivo. Você vai cometer erros que pode causar um dano tremendo. Perdas maiores, né? Perdas maiores. Isso para a empresa. Então você também não pode causar nenhuma perda maior ainda para a tua própria vida. Então, peraí, eu estou de luto, eu não vou decidir nada, vou parar esse processo, vou parar aquele. Por quê? Porque eu tenho que me respeitar. Isso. Eu não posso ficar forçando algo que vai contra a natureza que Deus criou. Né? E um detalhe importante, assim, no luto, né, na perda, acaba a aliança. Então a morte, ela tem um rompimento da aliança. Exatamente. Assim como o rompimento da aliança gera morte também. E a aliança com Moisés, ela foi quebrada na morte de Moisés. Foi quebrada. E aí eles se aliançaram com Josué. Exatamente. Tiveram que fazer um novo pacto ali. Isso. Então, exceto, né, aliança com Deus, porque a aliança com Deus é eterna. Então, na nossa morte, a gente vai para a vida eterna aliançados com Deus, né? O restante, a aliança é uma quebra. A morte é uma quebra de aliança. Eu fui pro altar, falei para minha esposa assim: olha, eu tô contigo até que a morte nos separe. Então a nossa aliança é até quando? Até que a morte nos separe. E você percebe isso quando a mulher, a Bíblia fala isso, enquanto o marido vive, a mulher está ligada com ele. Morrendo o marido, ela está livre. Então nós estamos vendo aqui uma representação tremenda. Duas coisas caminham juntos. A aliança, ela vai até a morte. Agora, quando Jesus morreu, quando ele morreu, o que morreu com ele? A antiga aliança. E o que nasceu quando ele ressuscitou? A nova aliança. Glória a Deus. Só que nessa nova aliança, Jesus não vai morrer de novo. Essa nova aliança não pode ser quebrada. A antiga aliança foi quebrada. Foi rompida com a morte de Cristo. Então, essa é outra nós temos outra ministração. Temos 3 minutos. Mas
eu quero te dar um conselho, né? Medita na tua vida, nesse tempo de luto. Se volta para dentro de você. O que você está sentindo, você vai se conhecer. Aplica o teu coração aos teus caminhos. Aproveita o tempo de luto para que você encontre sabedoria. E propósito. Propósito. Não deixe o luto enterrar você junto com a pessoa, junto com o emprego, junto com a perda financeira. Né? Então, o coração do sábio está na casa do luto, porque na casa do luto o sábio consegue extrair sabedoria. Agora, quando está todo mundo alegre, não tem sabedoria. Tem só curtição, e normalmente a curtição vai agradar a minha alma e a minha carne. Na sabedoria, não. Você vai até o espírito e encontra o propósito. Você encontra a palavra, você encontra a palavra rema quando você está na casa do luto. Então, não faça de você mesmo um robô. Amém? E chore quando você tem que chorar, ria quando você tem que rir. Se você está com raiva, irmão, vai para um ambiente controlado, soca um travesseiro, mas deixa essa raiva sair. Saiba trabalhar com as suas emoções. Amém? E aproveita para adquirir sabedoria. Né? Pega esse texto aí de Deuteronômio e saiba que Deus tem um tempo para você conquistar. Mas enquanto você não sair do luto, Deus não vai expor você para lutar contra gigantes em Canaã. Deus não vai expor os filhos dele. Fala assim, meu filho, você está no luto, não interessa, vai. Deus não vai fazer isso com você. Porque você vai tomar tanta decisão errada, vai perder tanto, que você vai perder batalhas importantes na tua vida. Amém? Nós vamos orar, falta um minuto. Vamos orar para encerrar. E na semana que vem a gente volta com outro assunto referente à aliança de Deus com a família. E ora por todas as pessoas, né? As famílias das pessoas, né? Pai, em nome de Jesus, sim, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, amém, por esse Senhor. conhecimento. Obrigado porque a tua palavra pode nos situar nas situações que nós precisamos ser situados, ser posicionados. Sim, Pai. Paizinho. Oramos agora por cada uma das pessoas que perdeu algo, que foi vítima, Senhor, sim, de uma Pai. perda, seja ela em que dimensão for. Oramos pela Igreja Novidade de Vida, oramos pela família do apóstolo Paulo Tércio, do apóstolo Rogério. Oramos, Senhor, pela família do Solano. Oramos pelas famílias enlutadas, Pai. Sim, que Pai. o teu Espírito Santo, que é o Consolador, ele seja o líder, o guia, sim, Senhor, aquele que vai liderar essas pessoas durante esse processo emocional. Sim, em nome de Jesus, que o tempo de pranto, Senhor, ele seja um tempo saudável, que o tempo, todas as fases desse luto sejam cobertos com o sangue do Cordeiro, sim, e que Satanás não consiga encontrar, Senhor, nenhum tipo de oportunidade de agir e de trazer destruição. Nós abençoamos essas famílias, sim, pedimos uma cobertura, uma proteção espiritual e imploramos que o Senhor envie anjos para impedir, Senhor, os ataques, impedir as pessoas de atacarem, os demônios de atacarem, as palavras malditas, Senhor, de lançarem setas no coração das pessoas. Coloca a tua mão agora em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado por cada participação. Que Deus abençoe grandemente. Cris, bom te ver virtualmente aí, Fabizinha, cada um que participou, Marcelinha, Eli, todo mundo que participou. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, viu? Amém. Beijo, boa noite. Deus abençoe. Na paz.